com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É sempre motivo de alegria quando nos é facultada esta oportunidade, porque é privilégio pregar o Santo Evangelho, pregar a palavra de Deus. E com certeza o Senhor Deus nesta tarde, nestes primeiros minutos de tarde, Ele tem uma palavra para o seu coração, porque Jesus nunca despediu o seu povo vazio. Eu estava fazendo uma retrospectiva de quando eu estudava, e em um daquele ano eu aprendi uma coisa tão simples. Eu pronunciava a palavra escabreche, mas naquele dia eu aprendi que a cópia, que a escrita não é assim, que a pronúncia também não, é escabeche. O que eu quero dizer com isso? Que você está aqui nesta tarde, nem que seja para aprender uma palavra ou uma letra, Jesus, Ele te dará resposta. Ele vai nesta tarde, com certeza, trabalhar em suas dúvidas, em suas incertezas, nas suas inseguranças. O nosso Deus, Ele está neste lugar. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. E o Senhor, Ele está aqui nesta tarde, e Ele já sonda o seu coração, Ele já passa um raio-x na tua vida, no teu coração, na tua alma, porque o Senhor, Ele tem cuidado de ti. Eu quero também de antemão já agradecer esta rica oportunidade, agradecer a pessoa do pastor Nivaldo, pela confiança que nos é concedida, porque outrora vivíamos aí perambulando, não digo a todos, não digo a 100%, mas alguns viviam outrora, vivendo segundo o curso desse mundo, assim como eu, um dia também servi ao mundo lá fora, a um mundo que não tem amor para nos dar, mas Cristo sim, Ele é o amor que tem para nos dar nesta tarde. Cristo é amor, Cristo é vida, Cristo é resposta, providência nesta tarde. Eu quero ler aqui no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, apenas 2 versículos na palavra de Deus. A epígrafe diz: carta à igreja em Filadélfia. Filadélfia, que significa amor fraternal. Que nesta tarde nós possamos entender este amor que tinha a igreja Filadélfia. A Bíblia diz no versículo 7 e 8: ao anjo da igreja, do capítulo 3 do Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Os irmãos podem sentar. O que seria destas 7 igrejas, destas cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor, se aquele personagem que recebeu esta revelação tivesse sido acometido de uma morte cruel,
O autor deste livro é João, intitulado o Apóstolo do Amor. João, que segundo a tradição antiga, segundo a tradição cristã, vai dizer que ele foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, porque ele testificava, ele testemunhava, ele era modelo de cristão, modelo de apóstolo, um homem que pagou um alto preço, um dos 4 apóstolos a serem chamados pelo Mestre amado, um dos 4, e o último a morrer. Mas quando João ele é levado para este caldeirão, um caldeirão fervente de azeite, de óleo, ele sai intacto, ileso. Milagrosamente Deus o tira dali. Roma não sossega. Roma quer matar, acabar com a fé cristã. Envia agora João para a ilha chamada Pátimos. Pátimos, que significa no grego aquele que morre. Pátimos, uma ilha isolada, uma ilha onde havia inúmeros números de serpentes, que havia bestas feras. João já está ali. João chega em Pátimos, nesta ilha, à margem do mar Egeu. Está ali porque, por conta da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Você é luz, e quando você vive o Evangelho, você é criticado, você é zombado, você é ridicularizado. Não foi diferente com o apóstolo João. João estava ali na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele passou por estes episódios. Deus não permitiu a morte do apóstolo João. Não. João no futuro veio a morrer de morte física, de morte natural. Não foi o caldeirão, não foi o caldeirão de óleo e azeite quente, fervente. Não foi a ilha de Pátimos que impediu a caminhada dele, mesmo sendo velho. Porque Deus ainda tinha algo para revelar à sua igreja. Porque no versículo 1 do livro do Apocalipse a gente encontra, quando ele escreve revelação de Jesus Cristo, revelação que Deus lhe deu para mostrar os seus servos as coisas que breve devem acontecer. João está na ilha de Pátimos e automaticamente a Bíblia diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. João não sabia que ia ser tomado, que ia ser arrebatado pelo Espírito Santo, o agente primordial da história, o agente específico que traz a revelação, as sagradas revelações deste livro tão importante, deste livro escatológico que nos ensina, é um estudo que nos ensina as coisas que breve hão de acontecer. E estamos diante de um livro escatológico do Antigo, do Novo Testamento, sem esquecermos também do capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Mas agora, diante desta revelação, Deus em Cristo Jesus impulsiona João a escrever. E no versículo de número 4 deste capítulo, a Bíblia diz: João, às 7 igrejas
que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a sua fiel testemunha, o primogênito dos mortos e também o soberano dos reis da terra. Em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 16, a Bíblia diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas não para por aí. João vai escrever as 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas que ele tem a incumbência de entregar, de mandar, de revelar a eles. São 7 igrejas, e dentro dessas 7 igrejas, as 2 que foram elogiadas, mais 5 criticadas, reprovadas. Eu não quero falar de nenhuma destas 5, e também não quero falar de Esmirna, que foi também uma igreja que só recebeu elogio. Eu quero me deter na carta do apóstolo João, na carta de Apocalipse, à igreja de Filadélfia, uma igreja que aparentemente fraca e limitada, mas que dependia de Deus. A igreja de Filadélfia, por que receber este nome Filadélfia? Filadélfia significa amor fraternal. Foi fundada em 189 depois de Cristo por Eumenes, que era rei de Pérgamo. E é este homem que era rei, ele tinha um irmão por nome de Átalo II, que mais tarde fora chamado de Átalo II Filadélfio, em homenagem a esta cidade. E por conta da lealdade de ambos os irmãos, esta igreja, ela passou a ser reconhecida como a figura leal da igreja de Cristo. Filadélfia, a igreja em que o Senhor diz: eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Porta aberta na Bíblia que fala de autoridade, porta aberta que fala de autoridade e poder, e só quem tem essa chave é Jesus. É Jesus Cristo que tem autoridade. É Jesus Cristo que tem autoridade para dizer quem entra ou quem não entra no reino, nas mansões celestiais. É Ele. E a igreja de Filadélfia estava ali, mesmo fraca, mesmo limitada, mas a Bíblia diz no versículo de número 7, versículo de número 7 do capítulo 3, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve João. O que eu vou escrever, Senhor? Você vai dizer estas coisas, diz o santo. Santidade. Santidade é um princípio de qualidade de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo de número 1: e disse o Senhor a Moisés: fala a todos os filhos da congregação de Israel e dize-lhes: santo serei, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santidade é um princípio de qualidade na pessoa divina do Todo-Poderoso. Jesus e João está escrevendo esta carta, e ele vai dizer: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Deus estava privilegiando o seu povo, mesmo diante de situações adversas, mesmo diante de tanta idolatria que havia naquela cidade. Uma cidade que ficava à fronteira a Pérgamo e a Laodiceia. Ela servia de canal, ela servia de ponte, ela era uma porta oriental, ela era uma porta que dava acesso livre à cidade de Pérgamo e à cidade de Laodiceia. E Jesus se utiliza desse símbolo, Jesus se utiliza dessa propriedade
dela ser uma cidade, uma porta referência, uma porta que trazia acesso livre a ambos os reinos, a Pérgamo e a Laodiceia. Aí Jesus se utiliza disso. Jesus vai se utilizar de você. Deus, Ele vai usar você nos mínimos detalhes. São as suas particularidades, aquilo que você acha tão pequeno, tão mínimo, mas é este mínimo, é este pouco, é na tua fraqueza que vai se aperfeiçoar o poder de Deus, assim como foi na igreja de Filadélfia. E era esta porta, era uma porta que trazia a economia, que fazia fluir a economia da cidade, uma cidade comercial, uma cidade que tinha uma propriedade, uma superfície, uma terra fértil, aonde se plantava em Filadélfia, dava certo, uma coisa esplêndida, e ela era uma cidade rica em agricultura e principalmente no cultivo de uvas, de tal forma que lá naquela cidade era adorado um deus grego, que era intitulado Deus grego da vinha, Deus grego do vinho, era cultuado Dionísio. César era adorado, César, o imperador romano, era adorado naquela cidade, e outras divindades, mas lá estava uma igreja que era leal ao seu Deus, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as adversidades, mas lá estava uns crentes em Jesus Cristo, proclamando as verdades do Senhor. Ali estava um povo que não se encurvou a Dionísio, que não se encurvou a César, mas que estava constante, adorando, dizendo que Jesus era bom e que a sua bondade dura para sempre. Aí Jesus diz: olha, João, escreve aí neste livro, diz a eles que eu conheço as suas obras, e o que mais? E eis que eu ponho diante dele uma porta aberta, o qual ninguém vai poder fechar. A porta que Deus vai abrir na tua vida será muito grande. A porta que Deus vai abrir na tua vida será muito grande. Ele falou para a igreja em Filadélfia: conheço as tuas obras, eu sei que aí há muitos que pertencem à sinagoga de Satanás. E o que mais, Jesus? Que tens, que diz que são, e eis que farei de alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeu e não são. Aonde os judeus congregavam, aonde os fariseus congregavam, liam o Torá, era nas sinagogas, era nas igrejas deles, que eram chamadas de sinagogas, eram lá. E provavelmente estes eram os judeus que estavam dentro da igreja de Filadélfia, mas criticavam, mas não aplaudiam, desconheciam, desfavoriam do sacrifício vivo da cruz. Mas Jesus, Ele conhece as tuas obras. Jesus, Ele manda um recado para estes. Esta carta está sendo direcionada ao anjo que está lá na igreja de Filadélfia. Ele está dizendo: eu conheço o teu sofrimento, eu conheço a tua dor, eu sei que tu tens perseverado, eu sei que tu tens sido atribulados por tantos que se dizem crente, mas que não são, são eles pertencentes à sinagoga de Satanás. Assim também como ele usa esse termo para
para classificar aqueles que, entre aspas, diziam ser crente lá em Esmirna. A segunda carta direcionada às igrejas da Ásia. A primeira foi Éfeso, a segunda Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. As duas igrejas de elogio, Esmirna e Filadélfia. E estas duas igrejas nós podemos ver a simbologia que fala em estes personagens da sinagoga de Satanás. São aqueles que não querem ver a tua alegria, que não se alegram com teu bem-estar, que não se alegram quando quando Deus te presenteia com a chave nova do carro, quando você chega falando de uma fé viva. Ele quer colocar água, ele quer esfriar, ele quer dizer que isto não é verdade. São esses que aqui eu vejo que fazem parte da sinagoga de Satanás. E lá na igreja de Filadélfia tinha este grupo, tinha estes personagens, mas tem uma resposta para ele. Eu não vou ler, mas em Isaías você vai encontrar, no livro do profeta Isaías, no capítulo 60 e o versículo 14. Mas Deus, nesta tarde, Ele nos diz que vai abrir uma porta. Tem uma porta aberta diante de ti, porta grande, porta que vai nos trazer alegria, porta que vai, quem sabe, uma enfermidade que vai ser curada, a tua fé restaurada, o teu casamento restaurado, a tua vida sentimental, a tua vida emocional. Aguarda, porque Deus, Ele tem uma porta aberta para cada um de nós nesta tarde. Agora é necessário que nós mantenhamos as nossas vidas diante de Jesus Cristo, diante dos seus propósitos, diante da sua vontade, porque eu já torno a dizer mais uma vez, outrora, quando pregar aqui eu falara, as bênçãos de Deus em nossas vidas, elas são condicional, ela tem condições, ela não vai chegar de mãos dadas, de mãos beijadas, não, elas são condicionais. Deus, Ele vai proporcionar bênção em nossas vidas, mas é necessário que nós fiquemos na presença, na dispensação do Senhor. Glória a Deus. A igreja de Filadélfia, aí ele vai dizer: João, diz à minha igreja amada, eu estou parafraseando, diz a ela que eu conheço as obras dela. E o que mais, Jesus? Ela guardou a perseverança, também eu guardarei da obra da provação que há de vir no mundo. Escatologia, nós estamos vivendo, eu estou pregando aqui nesta tarde sobre a igreja de Filadélfia, mas atualmente, na realidade, na real, nós estamos vivendo a dispensação da graça. São 7 as dispensações. A dispensação da graça é esta que vivemos, que foi dado início pelo apóstolo São Paulo, o evangelho da graça de Deus. Jesus pregou o evangelho do reino, Paulo escreveu o evangelho da graça. A graça veio por intermédio de Jesus Cristo, mas neste ponto que nós estamos vivendo. É essa dispensação, mas a igreja na terra vive a dispensação Laodiceia. Estamos vivendo a igreja de Laodiceia nestes últimos momentos. Por quê? Porque é já a última hora. É uma igreja que está aí no mundo, vivendo conforme a vontade e o bel prazer da carne, dos deleites. Por quê? Porque é uma igreja que entrou no mundo do secularismo. O que é isso? É o mudanismo dentro da igreja, mas ainda há uma igreja que se chama Filadélfia, uma igreja que ela é símbolo
de uma igreja digna, de uma igreja leal a Deus, uma igreja leal a Jesus. Estamos vivendo as últimas horas. O relógio de Deus, ele voltou a funcionar. Estava parado. Mas no ano de 1948, com o cumprimento da a parábola da figueira, do capítulo 24, versículos, a partir do versículo 36, salvo equívoco, o relógio de Deus voltou a funcionar, a trabalhar, com o voto de um brasileiro lá nos Estados Unidos, na ONU, que votou a favor que Israel fosse uma nação. E Israel, digo Deus, com o seu relógio, voltou a ativar, porque a contagem regressiva começou naquele dia. Então devemos estar atentos a todos os sinais, a todos os acontecimentos, mesmo vivendo num mundo corrompido, em um mundo em que as pessoas não se entendem mais, mas nós devemos, diante de tudo, ser crente filadélfio. Temos que pertencer a esta igreja sempre, uma igreja fraca, uma igreja limitada, mas que dependia unicamente do Senhor. E quando nós estamos na dependência dEle, Ele abre porta, Ele cura a enfermidade. Ei, o teu carro está tão velho, Ele dá outro carro, Ele dá outra moto, Ele te dá casa própria, Ele te dá sonhos cumpridos, realizados, Ele te dá filhos que antes faziam raivas, mas agora esses filhos reconhecem a honra que Ele deve dar aos seus pais, e Deus, observando isso, Ele leva a N faculdade, Ele dá nome, Ele dá honra, assim como Ele chamou Abraão. Ele chamou Abraão e diz: olha, eu vou te multiplicar nesta terra, e vou engrandecer o teu nome, eu vou te abençoar, eu vou fazer você tão grande nesta terra, Abraão. E está aqui o fruto. Nós somos frutos de Abraão, nós somos frutos, sobretudo, do sacrifício vivo lá na cruz do Calvário. Jesus, Ele é a nossa única esperança. É Ele quem nos condicionou até aqui, quem nos trouxe até aqui. E é Ele que diz nesta tarde que tem uma porta aberta diante de ti que ninguém jamais vai fechar. Porque a porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre. Eu não sei quais são os propósitos que você veio aqui nesta tarde, mas que eu creio piamente que Deus, Ele está falando com você, porque a palavra dEle não volta vazia. A palavra de Deus tem um endereço certo, assim como foram para estas igrejas na Ásia. Jesus se preocupou da situação que aquelas igrejas viviam naquele tempo. É por isso que Ele trouxe à tona a revelação desses acontecimentos, porque o Apocalipse também foi escrito com vários símbolos, porque estava colocando por terra o Império Romano. Se o livro do Apocalipse fosse fácil de interpretação, Roma ia entender, Roma ia matar todos os cristãos. É por isso que muitas pessoas têm medo, fala que tem medo de ler o livro do Apocalipse, porque não entendem, porque exatamente Jesus é sábio, Jesus é a sabedoria. Ele jamais ia fazer esse livro, escrever, dar esta revelação, dizendo que ia destruir o Império Romano. Jamais ele fazia isso. Mas que nesta tarde entendamos o real sentido desta palavra.
Filadélfia, a igreja símbolo, a igreja top, de quê? Da lealdade. Diante de todas essas situações que a igreja de Filadélfia passou naqueles dias, de tanta adoração, de tanta idolatria, de tantas outras coisas a mais, mas ela não se corrompeu, ela permaneceu perfilada diante do Senhor, e chamou a atenção de Jesus. A igreja de Filadélfia e a igreja de Herminas foram as únicas elogiadas. Que nesta tarde possamos sair daqui com este raciocínio de recebermos do Senhor elogios, não para nos engrandecermos, mas para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. A Bíblia diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que ele veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. E como eu posso glorificar o nosso Pai, o nosso Deus? É dando bom testemunho. Como João diz: eu João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Façamos de nossas vidas como João foi modelo, como João foi o apóstolo intitulado do amor. A este homem que eu tiro o chapéu, que eu admiro nas Sagradas Escrituras, o apóstolo João. Façamos como ele. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sejamos imitadores deste apóstolo, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago Maior. Façamos como ele e vamos prevalecer. Vamos também um dia chegar diante do Senhor. E nos versículos finais a esta igreja, a carta de Filadélfia, o Senhor diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Espírito Santo me faz lembrar agora um personagem bíblico que chegou cansado, estava fazendo uma tarefa, e quando ele chega faminto, com bastante fome, e ele negocia o direito da sua primogenitura. Guarda o que tens, não negocie a tua salvação, não põe em risco a tua salvação, porque ela é o maior privilégio da tua vida. Ela é a maior dádiva, é a salvação, é o nome escrito no livro da vida. Se você hoje tem dúvidas que o seu nome não está escrito no livro da vida, saia desta igreja convicto que você um dia será plantado, que você um dia será coluna na casa do Senhor. Como diz aqui o texto: ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Pense que privilégio você ter um nome gravado do seu Deus contigo. Nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e um novo nome que receberemos. Agora guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a tua bênção. Não deixe que a salvação se vá. A salvação é algo precioso, que deve ser velado 24 horas, diligentemente, com zelo.
porque breve Jesus voltará, mas Ele tem uma porta aberta para você nesta tarde. Eu não sei qual é, mas Ele tem. Mas guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus continue nos abençoando, e eu quero agradecer esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.